Bom dia, amados irmãos e irmãs. Boa tarde, para quem é boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite, não é? Hoje nós vamos comentar a respeito da primeira Páscoa e também da Páscoa na visão espírita. E para isso, para que nós possamos falar a respeito da Páscoa, dos simbolismos da Páscoa, e também como a Páscoa é vista na visão espírita, nós temos que fazer algumas leituras, não é mesmo? Porque o espiritismo, ele é baseado numa realidade e numa visão espírita que é racional, não é mesmo? Nós, espíritas, nós somos fundamentados numa religião racional. É lógico, com toda certeza, como todas as religiões, nós somos baseados na fé, mas nós também usamos a razão. E por causa disso, nós vamos fazer várias leituras. As leituras elas serão baseadas em Êxodos, do capítulo 12, de 1 a 13, como também o versículo 23, João, no capítulo 2, 16 em diante, também 6 a 48, do Novo Testamento, de versão de Haroldo Dutra, também João 20, versão do Novo Testamento de Haroldo Dutra, e Marcos 16, de 1 em diante, também de versão de Haroldo Dutra, ok? Então, vamos falar primeiro a respeito da primeira Páscoa e dos seus simbolismos. Como é que aconteceu a primeira Páscoa? Como que isso foi? O que foi dado na primeira Páscoa? Por que a Páscoa acontecia? Qual eram os simbolismos da Páscoa, ok? Então vamos lá, vamos ler Êxodo no capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É
a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e os celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro, qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro até ao 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Depois ele diz, então, no versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando ver, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, esta foi a primeira Páscoa. No hebraico, existe a palavra, quando se faz a tradução da Páscoa, da palavra no hebraico, Pesach, P-E-S-S-A-C-H, que quer dizer passagem, ou do verbo pular. Então, a Páscoa, ela é cheia de simbolismos. Ela tem várias formas de ser vista. E por causa disso, a primeira Páscoa, quando foi instituída a primeira Páscoa, era isso que queria dizer. O povo, ele estava sendo escravizado pelo Egito por 400 anos. E o Senhor determinou que, quando vier a época, aqui eu vou vir passar. O Senhor vai passar pelas casas. Então ele disse, você vai ter o cordeiro ou o cabrito com você, vai manter ali por uma semana. Vai criar o cabritinho com você, vai cuidar dele. E quando eu vier ao entardecer do final daqueles 14 dias daquela semana, ele deu uma série de instruções de como aquele cordeirinho deveria ser imolado, como que ele deveria ser tratado, como que ele deveria ser morto, como que ele deveria ser cortado e como que ele deveria ser comido. E o que deveria ser feito com o restante das partes daquele cabritinho. Então, vamos imaginar que você cuida daquele bichinho, você toma amor pelo aquele bichinho e depois você tem que sacrificar o bichinho. E você vai pegar o sangue dele, vai marcar nas ombreiras da porta, para que quando o Senhor passar, então, aquela casa onde tem o primogênito, ou seja, o primeiro filho nascido, não vai ser executado pelo Senhor, que vai passar por ali, e ele então não vai matar o primogênito daquela casa. Isso foi por causa da escravidão
que estava ocorrendo no Egito. Então, esta foi a primeira Páscoa. Isso foi instituído para a primeira Páscoa que ocorria ali, naquele momento, mesmo antes da vinda de Jesus. Certo? Então, esta é a primeira Páscoa, a primeira comemoração da Páscoa, que já era uma tradição que ocorria hebraica, mesmo antes de Jesus vir. Então, a Páscoa não ocorreu porque Jesus estava ali. A Páscoa já era uma tradição hebraica, já existia, ok? A Páscoa já existia. E a palavra Páscoa vem do verbo pular ou passar, porque onde houvesse a marca de sangue, nas ombreiras da porta, quando viesse o Senhor ou o anjo do Senhor, passando por aquelas casas e visse nas ombreiras, ele ia passar ou pular aquela casa e não ia matar o primogênito, ele seria poupado, ok? Esta é a primeira Páscoa. Então vamos falar um pouquinho do que aconteceu, qual que é a história de Jesus, né? Na época de Jesus, o que aconteceu? Quem era Jesus? Jesus, ele é nascido judeu, ele viveu como judeu, falou como judeu e ele foi morto pelos judeus numa festa que era feita ali, uma festa, uma celebração judaica, e morreu de uma forma, né, da mais dolorosa possível, que era uma forma em que eles faziam naquela época, que era a crucificação, que era uma forma que eles tinham da lei judaica. Então, isso que aconteceu com Jesus durante uma celebração, que era a Páscoa, que eles já faziam há 400 anos, porque há muitos anos, não 400, mas de celebração da escravidão do povo que foi libertado do Egito, daquela época em que veio o Senhor e matou todos os primogênitos do Egito, para que ele fosse lembrado e comemorado que ele libertou o povo do Egito. E isso aconteceu com Jesus, naquela época comemorativa da Páscoa, né? Então, Jesus veio mesmo para mostrar. E o que acontece com isso, com aquele gesto? Jesus, então, veio revolucionar e mostrar o quê? A imortalidade da alma. Numa época de celebração da Páscoa, ou seja, da passagem do Senhor. Então, ele veio revolucionar o cristianismo naquela época. Ele veio revolucionar o que estava acontecendo naquela celebração para mostrar a diferença que a Páscoa deve fazer em cada um de nós, que é para mostrar a todas as pessoas que é a grandiosidade da diferença que a Páscoa representa, que é a comunhão do homem com Deus. Que não são os simbolismos, que não são as metáforas, mas a religiosidade em si, o sentimento e a comemoração para relembrar de Jesus, para relembrar do Senhor nosso Deus, do que Ele representa para nós. Então agora nós vamos entrar no outro vídeo que fala a Páscoa na visão espírita, ok? Então entramos agora na primeira Páscoa e vamos para o próximo vídeo, que é a Páscoa na visão espírita, ok? Fique conosco. Fique comigo.